Olá, convido você a ficar uns minutinhos aqui comigo para nós conseguirmos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, na qual eu vou compartilhar algumas meditações, coisinhas rápidas, para nós pararmos um pouco no nosso dia a dia e ouvirmos a palavra de Deus, lermos juntos, aprendermos juntos. O nosso primeiro tema que eu quero abordar aqui é como ser um instrumento nas mãos de Deus. E a nossa missão aqui, para que nós existimos? Será que o que Deus espera da nossa vida, né? O que Deus espera de nós? Bom, esses dias eu estava lendo uma meditação que ela fala exatamente deste tema. Que nós possamos ter isso em mente, que Deus quer nos usar como instrumento. Muitas vezes na nossa vida, Deus coloca pessoas na qual nós temos a opção de simplesmente passar, às vezes, pela correria da vida, ou simplesmente pararmos uns minutos. Muitas vezes, nós somos a resposta, né, que Deus colocou para ser instrumento para aquela pessoa. Muitas vezes é uma coisa tão rápida que para nós parece desapercebido. Mas muitas vezes Deus colocou no coração daquela outra pessoa que Deus iria usar alguém como instrumento para falar no coração dela. Às vezes uma palavrinha tão fácil que para nós não faz nem diferença, mas que Deus nos usou como instrumentos para falar alguma palavra para aquela pessoa que muitas vezes estava precisando. Todos nós temos missão, todos nós alguma vez na nossa vida, nós buscamos resposta. E muitas vezes é muito gostoso quando a gente chega, comenta com alguém e a pessoa vem com uma palavra de conforto, de conforto para conosco. Isso é muito legal. Nós oramos às vezes para que Deus envie alguém para dar uma resposta, para acalmar o nosso coração um pouco. E Deus usa pessoas e Ele quer usar também a nós. Às vezes coisa do dia a dia. Tá? Que nós possamos ser. A neurocientista Rosana, esses dias eu estava vendo uma pregação dela, olha que forte que ela fala, que nós possamos ser agentes de salvação. Deus poderia ter usado anjos para vir falar aqui para as pessoas, para conhecer o evangelho, mas Ele deixa a mim e a você responsável por isso. Isso é uma bênção, isso é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio e ser instrumentos dele também é um privilégio enorme que ele nos dá essa oportunidade. Ezequias fala que na verdade o povo de Jerusalém, quando ele faleceu, né, prestou homenagens a ele. Por quê? Porque ele fez a diferença na vida das pessoas, né? E muitas vezes fazer a diferença não é coisas grandes, é uma palavra, é um gesto, é um sorriso que às vezes a pessoa precisa. Todos nós precisamos disso. De uma palavra às vezes, né? Que nós possamos sermos instrumento nas mãos de Deus e sermos, sim, conhecidos pela fidelidade que nós temos para com Deus. E eu quero só deixar uma reflexão aqui, que Deus, ele na verdade, ele não pede somente, né, porque faz parte também para mantermos a obra, mas ele não pede os nossos recursos financeiros. Antes disso, né, ele nos pede um coração disposto a deixar ele entrar, porque quando nós permitimos que Deus entre na nossa vida, é automático que nós passamos a ser servos de Deus. Isso é um privilégio. Eu vou compartilhar agora uma palavra com vocês que está em Êxodo 33, ó, tá aqui na nossa Bíblia, tá? Êxodo 33, 18. Então fala quando Moisés foi chamado para coordenar o povo, né?
E muitas vezes a gente fala, Deus nos chama para fazermos algo para Ele, e a gente fala, Senhor, mas e aí? Eu tenho mil coisas para fazer. Como eu posso ser instrumento nas mãos de Deus, nem não sei nem por onde começar? Eu não vou lá para a África fazer missão, né? Eu não vou longe, mas muitas vezes Deus chama nós para servirmos aí onde a gente está, ao nosso redor. E aí Moisés, quando foi chamado, né? Aí aqui fala, né? Então Moisés diz: peço para que te mostre, que mostres, Senhor, a minha glória, a tua glória, né? E, e aí Deus fala, né? Quando eles conversaram e Deus chama Moisés para a missão, né? E aí ele pede para que Deus se revele a ele, né? E Deus fala: diante de vocês farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. E aí Moisés vê a glória de Deus, né? Só que ele não consegue ver ele só passa, na verdade, né? Porque Deus, a glória de Deus é tão grande que se nós vermos ele, nós não ficaríamos vivos. Tamanha glória, né? Então, ou seja, Deus é um Deus presente. Ele fala que ele vai estar com a gente diante dos desafios. Não vai ser fácil. Vocês conhecem a história de Moisés. Eu gosto muito da história de Moisés, porque ele foi um líder que Deus chamou e foi escolhido para ser líder sem preparação nenhuma, e Deus foi preparando ele, e ele libertou aquele povo que só reclamava, mas Deus estava com ele em todo instante. Muitas vezes Moisés intercedeu pelo povo, não foi fácil, porque você comandar, imagina, ele estava comandando um povo inteiro, mas Deus em todo momento foi dirigindo cada passo para Moisés não desistir, né, de ser um instrumento nas mãos de Deus, conforme foi a missão que Deus deu para ele, e foi dando força, né, e foi dando ânimo. E Moisés falava em todo instante com Deus, né, diretamente, né, Deus em nenhum momento desamparou, nenhum momento Deus desamparou a Moisés. A mesma coisa ele pede para mim e para você. Nós não seremos um Moisés, né, que vai comandar uma nação, um povo inteiro, mas nós podemos fazer pequenas diferenças na vida das pessoas. E assim como Moisés, ele passou por algumas etapas que não foram fáceis, mas Deus nunca saiu da companhia dele, né? Sempre Deus estava com ele, auxiliando, dando força. Então, essa minha primeira meditação que eu fiz com vocês é exatamente sobre isso. Deixar Deus guiar a nossa vida. Ele sempre vai estar do nosso lado e fazer a diferença, porque Deus precisa de pessoas, né? Precisa não, na verdade, ele, como eu falei no começo, ele poderia mandar anjos, mas isso é um privilégio servir a Deus. E as pessoas aí fora estão precisando. Elas estão precisando de palavra, elas estão precisando de um sorriso, né? Elas estão precisando de tantas coisas. E muitas vezes a gente está nas nossas casas e não sabe nem o que fazer, né? Nem o que... Ai, mas como eu vou começar meu ministério? Eu não tenho como ir fazer missão em outro lugar. A missão começa por mim e por você, nas pequenas coisas. Às vezes para alguém tão perto da gente que precisa, às vezes de uma palavra, às vezes os recursos não são financeiros que a outra pessoa precisa. Lógico que se nós pudermos ajudar, também será muito bem-vindo, porque nós precisamos também fazer isso, né? Nós precisamos ajudar o nosso próximo dentro do nosso possível, né? Às vezes, algumas vezes vai ser necessário, né? Então, um alimento, uma roupa, mas o que eu tô querendo dizer é que Deus não pede só isso. Se você não tem os recursos financeiros suficientes, ou se tem, você pode contribuir. Se não tem, às vezes é uma palavra. Deus vai pôr alguém na sua vida para você poder fazer a diferença. E Deus, ele é muito misericordioso com a gente. Nós não merecemos nada,
mas Ele é um Deus de misericórdia. E Ele nos usa como instrumento para a gente ter paz no nosso coração também, que muitas vezes a gente fala, mas como, diante de tantas coisas que a gente está passando, né? De pandemia, de tantas incertezas, a gente fala, mas como? Primeiro que a gente precisa estar bem primeiro com nós mesmos, né? E Deus vai continuar a obra, vai capacitar, porque tem coisa que somente Deus vai fazer na nossa vida, né? E depois que Ele trabalhar em cima de nós, né? Ele quer nos usar como instrumentos para outras pessoas, com certeza. Nosso ministério é fazer a diferença como cristãos na vida das pessoas, é salvar almas para Deus. Só para isso que a gente existe, a nossa finalidade, né? Deus nos criou para sermos felizes, ter família, enfim, alcançar nossos objetivos, mas nosso principal objetivo aqui na Terra precisa sim ser a vida eterna. E a gente não quer estar lá sozinho. Deus pede que nós levemos, através do Evangelho, outras pessoas a conhecer esse amor. Que amor é esse? Que a graça é incalculável, que a paz excede todo entendimento humano. Eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou compartilhar uma música da Luma, Lumeopídio, que fala que amor é esse de Deus, né? Que Ele sempre está conosco. E se nós precisarmos, sempre Deus vai estar com a gente. Mas que nós nunca nos esqueçamos que nós precisamos também, como cristãos, temos a missão aqui na Terra de ser instrumento nas mãos de Deus para outras pessoas. Nós somos agentes de salvação. Agentes de salvação para mais pessoas conhecerem esse amor maravilhoso que nós conhecemos. Tá bom? É isso aí. Vou compartilhar a tela com esse louvor. E fiquem com Deus. Deus abençoe. E que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Que quando nós resolvermos ser instrumentos de Deus, Deus colocará as pessoas na nossa frente. E será normal. Porque às vezes as pessoas estão precisando de uma simples palavra. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E que nós possamos alcançar mais vidas para a eternidade, mais vida para Deus. Que aí o restante, o Espírito Santo vai fazer. Deus abençoe. Travou aqui, só um minutinho. Vocês possam meditar. Sacrifício hoje eu posso. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor.
desconheço um outro amor assim. E a meu respeito eu sei, que ao meu respeito eu sei, tu só tens pensamentos de paz e não de mal. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Eu nunca vi não. Que amor é esse? Graça incalculável. Bom, é isso, tá? O vídeo tá bem difícil de ser compartilhado. O vídeo tá bem difícil de ser compartilhado. Vou deixar no link, quem quiser ouvir a música toda, tá? Chama Que Amor é Esse, da Lumeopídio. Espero que vocês continuem aqui comigo nesse canal, na qual iremos cada vez estudar um tema diferente. Se vocês quiserem dar sugestão de temas que podem ser abordados aqui, para que todos nós consigamos crescer espiritualmente, porque o foco desse canal é isso, é somente isso. Fiquem com Deus e até a próxima!